Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos corrigir as páginas 55 a 58. Na página 55, tem essas duas perguntinhas orais e pessoais, na qual você deve responder ou no caderno ou no post-it. E é muito importante você não deixar em branco, certo? Porque é a sua opinião vale muito, certo? Na página 58 também temos, as perguntinhas pessoais, que também devem ser respondidas no caderno ou no post-it, que na qual eu já olhei de todos, Alguns estão respondidos corretamente, outros, estão corrigidos, copiadas no livro. Isso não é certo? Porque a tia sempre avisa na agenda. E aqui, a tia pede para colocar no post-it ou no caderno, porque não tem espaço para você responder, certo? Aí a tia vai, corrigir as que não são pessoais, tá bom? O menino e seu avô fizeram uma lista com prazeres que só as crianças e os velhos percebem. O que eles quiseram dizer com isso? Eles quiseram, dizer que as crianças e os idosos, estão mais preocupados com os momentos de satisfação e prazer, enquanto os adultos estão mais voltados para o trabalho, pois ainda estão em fase mais produtiva da vida, sendo responsáveis financeiramente pelas famílias. Aí eles deixam, às vezes, de aproveitar por conta, que estão muito ocupados, trabalhando, E a B, também sua opinião, porque a máquina fazia as pessoas voltarem justamente às lembranças da infância. Como o texto falou, a gente percebeu por quê? Porque era na infância, que costuma ser associada à ingenuidade, à pureza, durante a infância, que a gente imagina as coisas, como se fosse real, É uma fase bastante alegre da vida. Quando a gente é criança, dificilmente a gente fica triste, porque a gente não tem responsabilidade nenhuma ainda, de de trabalhar, Então, a infância é só mesmo para brincar, sem responsabilidade, sim, só aproveitar a vida. Agora a interpretação escrita. Quem são os personagens desse conto? A gente viu que era o menino, o seu avô, a avó, os pais, os amigos e o Jacinto sucateiro. 2. Leia o trecho a seguir. Foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para meu avô. Letra A. Em que pessoa do discurso a história foi narrada? Foi quando eu, Já está dizendo aqui, Primeira pessoa, Que palavras no trecho indicam o uso desse foco narrativo? Foi o que eu acabei de mostrar aqui. Eu, O eu é o pronome, da primeira pessoa. Então, pronome eu. E também quando ele fala bem aqui, meu avô, Então, foram os pronomes eu e meu, E também a forma verbal dei, Eu foi quando eu tinha 8 anos, Em 1942, que dei, Então, foi o pronome eu e meu. E a forma verbal dei. C. Qual efeito esse tipo de narrador confere ao texto? O narrador, em primeira pessoa, ele confere, a subjetividade do texto,
pois ele é narrado por quem vivenciou a história, deixando-a mais envolvente, né? Então, o narrador em primeira pessoa, né, ele confere mais subjetividade ao texto, pois é o narrador por quem vivenciou a história, deixando-a mais envolvente. Questão 3. Além de indicar que a história se passa em 1942, ao longo do texto são empregadas algumas expressões para marcar a passagem do tempo, como naquele fim de tarde, passaram semanas e meses, e uma semana depois. Qual é a importância desses marcadores temporais em um tempo narrativo? Eles ajudam, né, ao leitor, né, a compreender a passagem do tempo na história e a ordem dos acontecimentos, né? Ou seja, né, a ordenar os acontecimentos. Por exemplo, ao afirmar que passaram semanas e meses, é possível concluir que não foi fácil, né, para o avô criar a máquina da alegria, né? Porque se não tivesse essa parte que passou tempo, a gente ia entender, né, que era bastante fácil de produzir uma máquina, né? E não tinha dado tanto trabalho assim. E a 4, qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, onde a história se passa? Né? No porão, né, que foi falado no texto, porão da casa do avô, e também na floresta, né, onde ficava a cabana de Jacinto Sucatê. Né? Então, foi no porão da casa do avô e na floresta, onde ficava a cabana de Jacinto Sucateiro. Certo? Então, meus amores, por hoje é só a correção. Ó, não deixem de responder, viu? Porque quando vocês mandam a fotinha pra tia, a tia corrige, certo? Principalmente se está no caderno ou no post-it, porque a tia pede, porque aqui não tem espaço, certo? E essas questõezinhas não são menos importantes. Não esqueça de dar o ok aí e colocar o nome de vocês, tá bom? Na frente. Beijos e até mais.